Bom dia, gente. Hoje meu grupo vai falar sobre a escala de Fahrenheit. O meu grupo é a Paula, a Andressa, o Matheus e a Letícia. Bom, a definição da escala Fahrenheit é uma escala de temperaturas em que 32 representa o ponto de fusão do gelo e 212 representa o ponto de ebulição da água pura sob pressão atmosférica padrão. Bom, eu vou falar um pouco sobre a história da escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, que mede a temperatura, foi criada por Daniel Gabriel Fahrenheit, um cientista alemão-holandês, em 1724. Ele dedicou grande parte da sua vida à medição de temperatura e também inventou os termômetros de álcool e mercúrio. Na escala Fahrenheit, o ponto em que a água congela é de 32 graus e o ponto em que ela ferve é de 212. Esses dois pontos estão exatamente a 180, um número facilmente divisível e um termostrato. Embora saibamos com um certo grau de certeza quais as medições o cientista usou para determinar sua escala, o seu processo de chegar à escala final é amplamente desconhecido. Várias histórias circulam sobre como Fahrenheit inventou sua escala. Uma delas é que estabeleceu o 0 graus como a temperatura mais fria que ele poderia medir ao ar livre durante o inverno, de 1708 a 1709, em Denzi, na Polônia. Essa medição é sua própria temperatura corporal, que ele mediu a 100 graus. Foram as duas marcas nas quais ele se baseou o resto de suas escalas. Muitos pensam que seu termômetro estava desligado ou que ele estava com febre naquele dia, resultado na leitura relativamente alta da temperatura corporal. A escala foi dividida em dois segmentos separados, que depois foram divididos em 8, criando uma escala de 96 graus separados. Bom, continuando a história de Fahrenheit, refere-se a uma medida de temperatura em que a outra história, Fahrenheit, calculou 0 graus, tomando uma medida do ponto em que as partes iguais de sal e gelo misturados se fundem. Ele, então, estabeleceu 96 graus como a temperatura do sangue. Alguns acreditam que Fahrenheit era um maçom porque há 32 graus de iluminação. Ele escolheu usar 32 graus como a temperatura de fusão da água. Graus também são usados como níveis com os maços. Daí o uso da palavra na escala. No entanto, não há evidências documentadas de que o cientista fosse um maçom. Em outra história, diz que Fahrenheit acreditava que uma pessoa congelaria até a morte a 0 graus e morreria na isolação a 100 graus. Isso criou uma escala de 0 graus a 100 graus que englobou o intervalo de temperaturas habitáveis. Diferença entre Fahrenheit e Celsius. A principal diferença entre Fahrenheit e Celsius é seus valores relativos tanto para os pontos de congelamento quanto para os pontos de ebulição. Isso faz com que quase todos os outros pontos de temperatura no termômetro sejam diferentes também. Fahrenheit e Celsius são facilmente compreensíveis, mas os pontos de congelamento e ebulição são mais difíceis de lembrar para Fahrenheit, simplesmente porque ele é dificilmente colocado na balança. Esta é a principal razão pela qual a escala Celsius entrou em uso generalizado. Os pontos de congelamento nessas escalas são geralmente mais conhecidos do que os pontos de ebulição, pelo menos para a pessoa comum. Isso ocorre porque ambos são pontos muito importantes relacionados ao clima. Na escala Celsius, o ponto de congelamento é listado como 0 graus. O ponto de congelamento na escala de Fahrenheit é de 32. O modo de calcular Fahrenheit para Celsius ou de Celsius para Fahrenheit é Tc sobre 5, que é igual a Tf menos 32 sobre 9. Exemplo de como passar Celsius para Fahrenheit. Eu já coloquei a fórmula aqui e eu vou resolver para vocês verem. Primeiro, eu vou substituir o Tc sobre 35 graus, vou colocar sobre 5. O Tf continua, porque nós não temos ele. Repete essa fórmula aqui. Depois, você vai dar menos 7 vezes 9, que o 9 saiu daqui e veio multiplicando, que vai ficar igual a Tf menos 32. Aqui vai ficar menos 63, e aqui vai continuar o Tf menos 32. O menos 63 continua, o menos 32 que estava aqui diminuindo vem pra cá mais, que é igual a Tf. Menos 31 Fahrenheit é igual a Tf.